descrever um pouco, do ponto de vista astrológico, o que estaria atrelado, o que estaria associado a o surto do coronavírus, né? Essa expansão rápida e a gravidade com que esse vírus se propagou, se instalou. Quer dizer, do ponto de vista da leitura astrológica, que céu é esse que promoveu essa epidemia, essa pandemia, como está se chamando? Primeiro nós temos a conjunção Saturno-Plutão, que já desde 2019 se apresentando, né, se aproximando e presente nesse início do ano, que dá esse caráter de gravidade, né? É como Saturno-Plutão em Capricórnio, é como se fosse assim, qualquer evento que acontecesse sob esse ciclo tem um caráter de extremo, né? Vai aos seus efeitos extremos, produz efeitos extremos. Também é uma configuração que produz medo, produz pânico, produz medo de extinção. A gente fica assim com aquela sensação de que é tudo muito grave e que a coisa pode ir assim, ribanceira abaixo, sem limite, numa escalada assim letal. Esse é, vamos dizer, do ponto de vista de percepção, do ponto de vista de manifestação do símbolo, é isso que passa, a mensagem, vamos dizer, que passa, essa mensagem de medo, de pânico. Pelo fato de estar de que a situação não é administrável, é difícil de conter. Esse é meio a interpretação dessa conjunção. Fora disso, ela é uma conjunção que retrata, né, ou melhor, manifesta essa energia de redução, escassez, diminuição, principalmente pelo fato de ela fazer parte de uma grande concentração de planetas no signo de Capricórnio que estão presentes agora no céu. Nós temos Marte em Capricórnio, Júpiter em Capricórnio, Saturno em Capricórnio, Nó do Sul em Capricórnio, Plutão em Capricórnio, que é um signo que manifesta, né, que expressa essa qualidade da redução, redutiva. Então é um ciclo reducionista, é um ciclo recessivo, tanto que o grande impacto, além da própria a doença que os sintomas e o risco que a própria doença transmitida pelo vírus, né, causa, temos um efeito grave sobre a economia, a paralisação da economia, dando realmente uma queda, né, vamos dizer, uma retração, uma subtração muito grande nas atividades econômicas, mundialmente falando. Tem o próprio aspecto do isolamento, interessante porque uma das formas de se combater o vírus ou a propagação deles é isolar. Então fecha a escola, fecha a academia, fecha a universidade, fecha cinema, fecha atividades públicas, então reduz o convívio, a convivência, ergue-se finalmente os muros, cria-se uma política de isolamento, que não é aquele muro que o Trump queria construir separando a fronteira, né, a borda do México, ou os muros para impedir que os imigrantes, né, ou as políticas de fronteira, de limite de fronteira que alguns países europeus estabeleceram para impedir que os imigrantes vindo de outros países, de outras regiões, entrassem. No fundo, acabou acontecendo realmente uma política de fechamento de fronteiras, de isolamento, de cancelamento de voos, de impedimento para que as pessoas circulassem ou atravessassem países, justamente fronteiras, que é próprio dessa combinação Saturno-Plutão, no caso provocado por um vírus. Mas o efeito é esse de produzir cerceamento, redução, isolamento, falta de contato, no caso para evitar a propagação do contágio. E finalmente temos mais um efeito dessa conjunção Saturno-Plutão, é como se fosse assim, estivesse se manifestando realmente uma profecia, né? A materialização de uma profecia, porque é disso que esse símbolo Saturno-Plutão, esse ciclo Saturno-Plutão está simbolizando, essa grande conjunção, hiperconjunção em Capricórnio está falando, que é dessa coisa toda de reduzir, cortar, diminuir,
o medo da falta, da escassez, aí as pessoas ficam estocando alimentos como se fossem passar fome e necessidade, como se a gente tivesse realmente num período de guerra, né, vamos chamar assim, onde eu posso ter os suprimentos, né, reduzidos ou até em falta. Tudo isso está no imaginário coletivo, que é próprio dessa forma de perceber os fatos quando esse ciclo está presente. E, finalmente, nós temos outra manifestação do ciclo, Saturno, Plutão em Capricórnio, ou essa configuração toda em Capricórnio, mas principalmente o Saturno, Plutão, que são medidas austeras, ou radicais, ou profundas, ou de raiz, que, vamos dizer, estão sendo tomadas e deveriam estar sendo tomadas, porque esse ciclo fala de como se, para combater o dano ou o risco, as medidas elas precisam ser igualmente sérias, firmes, prolongadas, austeras e radicais. Essa é, vamos dizer, a mensagem, a decodificação desse símbolo, o que o céu está nos apontando e o que a gente deveria fazer aqui na Terra. Ok. Fora disso, o que aconteceu com a rapidez da propagação desse vírus? Como ele deu realmente um salto mais no mês de março, né, em termos de mundialmente, a contaminação, né, a propagação mundial foi muito rápida, os níveis de casos, né, constatados, diagnosticados, escalaram assim exponencialmente, uma velocidade imensa, quando justamente, do ponto de vista astrológico, Marte se juntou a essa turma toda em Capricórnio. Isso começou no dia 17 de fevereiro, a entrada de Marte em Capricórnio, e vai até 31 de março. Então, esse mês e meio foi, assim, em termos de velocidade, de rapidez, né, de multiplicação de casos, muito intensa. Marte sai de Capricórnio no final de março, 31 de março, entra no signo de Aquário, então é mais uma peça do jogo de xadrez que sai de Capricórnio, né? Mais uma peça que cai fora de Capricórnio, já aliviando, vamos dizer, talvez essa tensão sobre a propagação do vírus, a gravidade do vírus ou a extensão dele. Além disso, Júpiter também entrou em Capricórnio em dezembro, era mais um planetinha que entrou na fila de Capricórnio, e no mês de março, Júpiter é um planeta que espalha, expande, aumenta, reproduz, multiplica, dá grandiosidade, é um fato. Também entrou no mês de março, se juntou em termos de graus, se aproximou de graus, né? A Marte, Saturno, Plutão, então como se tivesse a ser explodido ou expandido os efeitos, ou o número, a propagação, ou se estendeu em muitos países, porque Júpiter viaja, leva para longe, então levou para longe esse vírus até chegar, inclusive, a nós. Tivemos ainda, para mostrar como o mês de março a coisa ficou braba, a lua cheia do dia 9 de março, foi uma lua cheia em conjunção a Netuno. Sol conjunto a Netuno, oposto à Lua em Virgem. A lua cheia já tem essa característica de atingir o pico, né, o ponto máximo de um evento, de um acontecimento positivo ou negativo. E Netuno é um planeta essencialmente associado à contaminação, a contágio, a se alastrar, a todos esses processos viróticos, né, estão associados a Netuno. Então, a coisa realmente foi se espraiando, se alastrando, foi inundando, foi uma inundação do vírus, né, da propagação do vírus, do contágio, o nível a facilidade de contágio, contaminação, quando o Netuno está presente, é muito forte. Essa lua cheia, o efeito dela vai pelo menos de basicamente 2 semanas e vamos dizer, se extingue, vamos chamar assim, na próxima lua nova, que vai ser no dia 24 de março, que aí começa um outro assunto. Aí a gente teria que ver como é que está essa lua nova, mas é outro papo, vamos dizer. Se encerra esse pico.
Agora, nós teremos nesses próximos dias, vamos dizer, entre 21 e 25, talvez um agravamento, uma intensificação desse, dos casos, né, comprovados, de comprovação, e talvez até com um pouco mais de gravidade dos seus efeitos, né, dos resultados dos seus efeitos, devido à conjunção Marte-Plutão, que é uma combinaçãozinha braba, é uma combinação agressiva, né, de acrescentar violência, né, agressividade, vamos dizer, à manifestação do vírus. Estamos falando de coronavírus, pode ter outros efeitos também, mas a gente está vamos dizer, no caso aqui, a gente está falando do vírus, do coronavírus. Então, de 21 a 25, a gente pode ter uma intensificação, né? ou uma gravidade maior da reportagem desses casos associados ao vírus, de 21 a 25. Então, seria um período para a gente ser talvez um pouco mais cauteloso, um pouco mais combativo, ser um pouco mais radical no contato, né, para evitar a contaminação. Aí, o que acontece? E temos ainda também a conjunção de Marte e Júpiter, também acontecendo entre 19 a 24 de março. Aí eu posso ler de duas maneiras. De um lado, vamos dizer, aumentando a velocidade de propagação, esse vírus fortinho, né, cheio de músculozinho por aí, causando esse espalhamento, vamos chamar assim, 19 a 24, mas também, o Marte conjunto a Júpiter, é uma conjunção guerreira. Então, acredito que a força das medidas, as ações, as iniciativas que a maior parte dos países tomou em relação à propagação do vírus, para evitar, né, que esse vírus ganhe força nos seus efeitos, acredito também que haverá um aumento de iniciativas, de ações fortes que têm condições de combatividade vamos dizer, como se fosse uma guerra, né, a entrada, chegada, propagação, disseminação do vírus entre 19 e 24. Talvez a gente comece a ver alguns efeitos interessantes de reação, quer dizer, de resultado da ação combativa ou medidas mais acertadas, né? Bom, então temos, a partir do dia 23 de março, de qualquer maneira, Saturno se despede de Capricórnio por um tempo, volta em julho, mas entra em Aquário, se despede de Capricórnio, então é mais um ingrediente que sai dessa pressão de Capricórnio. E Marte se despede de Capricórnio também no final do mês, no dia 31. Então já saem 2 da parada, o que eu acredito que vai começar realmente, e já o pico da lua cheia também já se desfez. Então eu acredito que talvez para o final do março, início de abril, do ponto de vista da intensidade, da propagação, da multiplicação, né, da disseminação ou da gravidade desse surto, né, a coisa possa começar a perder força, como inclusive está acontecendo na China, né, perdendo força de avanço, né, nesse sentido. Não que se extinga, mas que o avanço encontre barreiras, até porque vamos ter uma conjunção de Saturno-Marte, Marte entre Aquário, Saturno já estará esperando por ele em Aquário, do dia 31 de março a 5, 6 de abril, que pode ser justamente essa barreira, né? Vamos dizer, um limite, uma barreira, uma contenção da propagação, da multiplicação do vírus. Essa é uma leitura que a gente pode fazer. Gente, fica aí a explicação astrológica para vocês entenderem um pouco, não só o significado, né, a representação desses símbolos que estavam previstos, os astrólogos
previam não exatamente necessariamente essa epidemia, essa pandemia, mas previam efeitos realmente recessivos mundiais, né? Os efeitos como se fosse um período realmente bastante convulsionado do ponto de vista mundial e principalmente com efeitos de redução do desempenho da economia, como isso será um dos efeitos, com certeza, dessa pandemia. Poderia ter outros, mas esse é com certeza um efeito expressivo. E, finalmente, uma breve palavrinha de Saturno em Aquário, que entra agora, já 23 de março, que fala muito de ações coletivas ou de colaboração, quer dizer, estruturas, desempenhos que são bem realizados porque existe um clima maior de colaboração. Quem sabe o vírus, por mais maléfico que ele seja, ele não acabe não tendo um efeito colateral positivo, que é essa concentração de esforços comuns, coletivos e solidários.